noiva da morte. Era o único varão numa família de mulheres. E desde garoto, ouvia dizer: Alipinho não casa! Nós não deixamos Alipinho casar. O Alipinho era ele. Cresceu num ambiente de absoluta predominância feminina, cercado de mulheres por todos os lados. Foi tiranizado ferozmente pela mãe, irmãs, tias e primas. Quase não saía de casa, quase não ia à rua. A parentela vivia no terror de outros meninos. Fácil advertências. Você não brinca com aquele menino, não. Ele diz nome feio, meu filho. E o Alipinho, desde os 4 anos, sabia que dizer palavrão é pecado. Que, Papai do céu não gosta. de vez em quando, o pai via do garoto estiolaço entre saia e explodia. Ora, bolas, vocês estão pensando o quê? O Alipinho é homem! E enchia a boca com a palavra. Homem! Porra! Mas as mulheres, inclusive a mãe, se atiravam em pânico, numa pavorosa histeria coletiva. Agarravam-se ao menino, absorviam o menino. A mãe, em crise frenética, berrava: O filho é meu! e atirava à cara do marido o grande argumento: Fui eu quem tive as dores! Eu! O marido, mascando o charuto apagado, sentia-se impotente diante dessa conspiração feminina. Saía furioso, batendo com as portas e uivando. Vão pro diabo que eu carrego! Na ausência dele, rosnava-se pelos cantos. Homem mau. A flor. Enfim, o pai de Alipinho caiu de cama. E o engraçado é que desde o primeiro momento não teve dúvidas. Convocou a mulher, as filhas, o próprio Alipinho e disse, sem dramaticidade, com ar apenas informativo: Pessoal, eu vou morrer. Houve protestos e choradeira, mas ele insistiu, sóbrio e digno. Estou liquidado. E de fato, o médico mandou fazer vários exames e constatou-se apenas isso. Câncer! Aventurou-se a medo com pudor a pergunta. Quantos meses de vida? Resposta: 3. Houve a dor necessária e compreensível. E mais do que isso, o espanto, o medo. Realmente, a morte datada impressiona e assusta muito mais. Havia também, de uma maneira inconfessada, um sentimento de alívio. Com a morte do pai, que a ciência prometia, a educação de Alipinho deixava de ser um problema agudo e desesperador. O pai exigia para o filho uma educação de homem. Dizia mesmo: quero que meu filho beba, fume, diga palavrões. Já a mãe, com o apoio compacto das filhas, sonhava com Alipinho doce, respeitador, doméstico. Anunciava francamente: se meu filho chegasse tarde em casa, eu morria do coração. O pai morreu no fim dos 3 meses. Antes, porém, acusou a mulher: você é uma criminosa. Você está transformando meu filho num maricas. Escreve o que eu vou dizer. Meu filho vai ser um degenerado. Ela ouviu tudo isso, sem protesto, por se tratar de um moribundo, mas traçou os dedos em fila. Quando voltou do cemitério, não pôde evitar o suspiro de alívio. Ia poder, enfim, educar o filho à sua maneira. Alipinho estava na época com 13 anos e era realmente uma flor. Último desejo. Mas o que ninguém sabia era de uma conversa que, antes de morrer, o pai de Alipinho tivera com o doutor Assunção, médico da família. Já com o pé na sepultura, o moribundo dispensou-se de quaisquer cerimônias e hipocrisias. Disse o diabo. Começou assim: doutor, vou lhe fazer um último pedido. Pois não, o outro, no seu fôlego curto, ofegava: é o seguinte, o senhor sabe que a cretina da minha mulher, ao ouvir a expressão cretina, o médico pigarreou, mas o doente prosseguiu:
A cretina da minha mulher o respeita muito, ouve muito o que o senhor tem a dizer. O médico admitiu, mais ou menos. Continuou o doente. Pois bem, quando chegar a época, eu queria que o senhor usasse a sua influência e fizesse meu filho casar. O moribundo encarou o médico. É meu último desejo, doutor. Eu lhe peço por tudo. E numa derradeira irritação terrena, o infeliz ainda chamou o filho de essa besta e a mulher de débil mental. Doutora Assunção balbuciou. Pois não? Prometo. Jura? Juro. Farei o que tiver ao alcance. Pode ficar descansado. No fundo, o médico gostou de ser o depositário de um último desejo. Lera não sei onde que a um morto não se recusa nada. Em casa, com a mulher, doutora Assunção contou o caso e, dissimulando a vaidade, suspirou. Um abacaxi tremendo. Ô abacaxi! Doutora Assunção julgava-se muito hábil e, piscando o olho, soprou para a esposa. Neste caso, tenho que ser maquiavélico. Sintoma do seu maquiavelismo foram os meios insidiosos que adotou para realizar seus desígnios. E a casa do Olipinho com mais frequência, e opinava sobretudo, inclusive, sobre o preço do feijão. Queria ter uma participação cada vez maior na vida da família, familiarizar-se com os assuntos da casa. Um belo dia, começou de maneira indireta. O casamento é uma necessidade social e natural. A própria frase o encantou pela sonoridade. Virou-se para a mãe do Olipinho e fez a interpelação cordial. A senhora não acha? Esperou a concordância, mas a outra contra-atacou. Ah, não, eu não acho. O médico espantou-se. Como? Ela esclareceu. Eu acho o seguinte, a mulher deve casar, o homem não. Ora, veja, ela teimou, dardejando um olhar para o Olipinho. Só a mulher precisa casar. Um pouco desconcertado, o doutor Assunção resolveu ser hábil. Protelou o assunto. Em casa, com a mulher, numa autossatisfação profunda, admitiu. Eu sou maquiavélico. Mas o fato é que se apaixonara pela missão que inicialmente ele próprio achara um abacaxi tremendo. Mas interessara a mulher na causa e ela o estimulava. Olha, fulano, tu não podes fracassar, hein? Ele dava garantias. Deixa por minha conta. Olipinho! Enquanto isso, o Olipinho ia crescendo, cada vez mais agarrado às saias da mãe e das irmãs. Evitava companhias masculinas e, a rigor, seu ciclo de relações era estritamente feminino. Sentia-se bem, lidando com moças e senhoras. Merecia delas um tratamento de igual para igual. E ninguém mais fino, mais educado, mais doce. Dizia-se a seu respeito. É uma dama. Quando, certa vez, o doutor Assunção sugeriu que Um rapaz deve ter modos de homem. houve um alarido de mulheres. Frenética. A mãe do Alipinho saltou. Não, senhor! Absolutamente! Um homem não precisa ser cafajeste, pois eu estou muito satisfeita com os modos do meu filho. O Olipinho tinha então 18 anos de idade. Depois de alguns dias de confabulação com a mulher, o doutor Assunção achou que era o momento de agir de maneira mais efetiva. Chamou o Olipinho ao consultório e os dois tiveram uma interminável conversa. O médico quis saber se ele tinha alguma namorada. Não. Então, o doutor, impressionado, resolveu ser mais objetivo e contundente. Olhou para os lados, baixou a voz e soprou a confidência heróica. Pois eu, na tua idade, não me escapava nem rato. Pegava tudo quanto era empregado.
Alipinho voltou para casa atônito. A verdade é que as confidências pessoais do médico lhe haviam embrulhado o estômago. Mas doutora Assunção não perdeu mais tempo. Debatia o assunto matrimonial com a maior veemência. Alegava polêmica. É uma lei da natureza. Ao que replicava a mãe do rapaz. Eu quero que a natureza vai lamber sabão. Ele recorria ao crescei e multiplicai-vos. Finalmente, a família capitulou pelo cansaço físico. Chorando, a mãe chamou Alipinho. Tu vais casar, meu filho. Suspirou o rapaz, numa docilidade de cortar o coração. A senhora quem sabe? A pequena. Começou então a procura frenética da namorada. Procura daqui e dali. Acabaram descobrindo uma tal Marta, da idade do rapaz. Era a namoradeira que deu chilique, mas dizia-se com otimismo: muda com casamento. Quem nadava em ouro e mel era o doutor Assunção. Via no caso uma vitória pessoal, invocava o testemunho da esposa. Viste a minha habilidade? Ela pasmava de tamanho maquiavelismo e continuava com os preparativos do casamento. Alipinho olhava com uma espécie de terror à noiva, cheia de elan, de apetite vital. Entre os dois, ela era quem tinha a voracidade dos beijos. Ele emagrecia e, de vez em quando, precisava tomar coramina por causa das palpitações. Só deu opinião uma vez, na escolha do vestido da noiva. Exigiu um modelo de rainha, de princesa, de fada, algo de inimaginável e inesquecível. 3 dias antes do casamento, o vestido ficou pronto. Então, sem dizer nada a ninguém, Alipinho foi buscá-lo. Carregou o embrulho como uma preciosidade. Saltou do táxi, entrou em casa pelos fundos, sem que ninguém o percebesse. Aliás, toda a família, nesse dia, fora para a casa da noiva. As núpcias. Sozinho, em casa, Alipinho não precisou ter pressa. Tomou um banho com sabonete espumoso. Depois, perfumou-se com água de colônia diante do espelho. Da água de colônia, passou ao pó de arroz, ao ruge, ao batom e, finalmente, pôs o vestido de noiva. Inclusive a grinalda, o véu. Apanhou um disco da marcha nupcial que comprara na véspera e o colocou na vitrola. Ao mesmo tempo, acionou o dispositivo que faria repetir o disco indefinidamente. Feito isso, deu todo o valor. Vestido de noiva, com véu e grinalda, enforcar-se Alipinho. Ni la